A vida cristã não é sustentada pelas emoções, mas pela permanência na palavra de Deus. Em Provérbios 3:1 diz assim: Filho meu, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. o esquecimento, ele é o início da queda. E o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de se esquecer das bênçãos de Deus. O povo de Israel, apenas 40 dias após ter visto um mar se abrir, ter visto Deus tirá-los de lá, da mão de Faraó, da mão da escravidão, apenas por 40 dias, quando Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus e receber as tábuas, eles murmuraram. Eles criaram um bezerro de ouro. É por isso que Salomão frisa essa questão de guardar os seus ensinamentos, as suas instruções. A palavra de forma hebraica, ela significa mais do que lei, ela significa ensino, instrução, direção, orientação. Que uma das coisas mais importantes na vida de quem serve a Deus é lembrar-se dos momentos em que Deus fala, das bênçãos. Normalmente, quando você, por mais que você veja milagres, por mais que Deus tenha aberto uma porta, por mais que Deus tenha te curado de algo, conforme o tempo passa, você acaba se esquecendo disso. Então, em uma próxima crise, normalmente você murmura. O que Salomão está dizendo? Guarda no coração. Lembre-se da palavra de Deus nos momentos de dificuldade. Lembre-se do que Ele fez por você. Meu amigo, vamos ser sinceros, olha quantos milagres Deus fez. E eles conseguiram enxergar, eles viram isso acontecer. E mesmo assim, eles se esqueceram, eles murmuraram, eles criaram o seu próprio Deus. Toda desobediência começa antes mesmo da prática. Não colocar Deus nas tomadas de decisões do trabalho, nas tomadas de decisões do o que eu vou fazer, se eu devo ou não aceitar esse negócio, se eu devo ou não aceitar seguir com esse projeto, se eu devo ou não parar aquilo porque eu creio que está desagradando a Deus. Você não faz essas perguntas. Você não pergunta ao Espírito Santo. E você toma certas decisões, automaticamente o que vai se suceder após isso é a desobediência. Porque o problema nunca foi Deus parar de falar. Deus não só falou, como Ele agiu. Ele mostrou para o povo o seu poder. E isso é bem diferente da fé, pois eles precisaram ver. E mesmo assim, 40 dias depois eles pecaram. Por quê? Porque Deus parou de falar? Porque Deus parou de fazer milagre? Não, foi porque eles esqueceram do que Deus fez. Pois se eles tivessem guardado aquilo que Deus fez na vida deles, eu te garanto, se eles tivessem parado e lembrado, falado assim: meu amigo, eu vi maná cair do céu, eu vi coluna de fogo nos seguir. Vocês viram o mar se abrindo ali pra gente passar? Não foi Moisés o responsável pela abertura do mar. Não foi Moisés responsável pelo maná. Ele era apenas um mediador. Então esse Deus vive, é Ele que eu vou continuar adorando. Mas não, como o ser humano tem a tendência a se esquecer, ele se esqueceu, desobedeceu e começou a buscar válvulas de escape. Começou a criar o seu próprio Deus. E no nosso dia a dia, quando se esquecemos de Deus, começamos a colocar altares em nossas vidas, novos senhores. Às vezes nos achamos como um próprio Deus em nossa vida e começamos a tomar decisão sem nem perguntar ao nosso verdadeiro Senhor. Já em Provérbios 3:2 já diz assim: Porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não é uma promessa que eu vou seguir aqui, vai acontecer isso, eu vou... Não, na verdade é princípio. Se você planta, você colhe. Então se você segue a palavra, que ela é o manual para a tua vida, você vai viver mais. Você vai viver melhor. Você vai se desviar do mal. Você vai se desviar de caminhos que te levam à morte. Porque quem vive a sabedoria se desvia dos caminhos destrutivos, se desvia da desobediência, se desvia das decisões ruins. Então sabe escolher, sabe recuar, sabe parar, sabe avançar. Mas quem te diz tudo isso é a palavra de Deus. Quantas vezes eu no meu quarto, esperando uma resposta, pedi para Deus para que eu pudesse abrir um versículo e Ele falasse comigo? Aí é a questão. Se você se mantém na palavra, você vai se lembrar que Deus já falou com você e a palavra dele serve para todos os momentos. Então é só você se lembrar do que Deus já fez, pois mesmo Ele em silêncio, não deixa de ser Deus. Agora você que tem que se provar filho.
confiando no seu pai e lembrando de como ele te criou. Que a bondade e a fidelidade não se afastem de você. Amarre-as ao pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração. Por que ele fala que atas ao teu pescoço? Na cultura hebraica, aquilo que ficava no pescoço era visível. As pessoas deveriam perceber essas virtudes, essas qualidades, antes mesmo de nós abrirmos a boca. Isso é colocar no pescoço. Porque se eu guardo no meu coração, ela vai se estender. Eu gosto muito de citar parábolas nas minhas palavras. Um dia o pai falou: filho, está vendo aquele quarto? Lá dentro tem um cofre que vai te ajudar em toda a sua vida. É só abrir e lá vai ter algo para você. O filho teve um problema na área financeira, ele abriu o cofre e lá tinha dinheiro. Ok, até aí tudo bem. Depois o filho teve um problema na área amorosa. Abriu o cofre, lá tinha uma instrução. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Depois o filho teve outros e outros problemas e toda vez ele ia lá, abrir o cofre e tinha a resposta exata para aquilo. Mas um dia esse filho cresceu muito, foi bem sucedido na área financeira, foi bem sucedido na área amorosa, estava bem de vida. Começou a confiar em si mesmo, não abria mais o cofre para tomar nenhuma decisão. Os anos se passaram e um dia ele entrou novamente na crise. Começou a se desesperar, tudo começou a dar errado, perdeu dinheiro, perdeu relacionamento e ele não sabia mais o que fazer e se lembrou do cofre. Correu desesperadamente para o cofre e lá ele abriu. Quando ele abriu o cofre, estava empoeirado, já de muito tempo sem abrir, e tinha um bilhete e estava escrito assim: isso sempre estava aqui. Quem mudou foi você. Lembra da palavra que não se esqueças da minha palavra? Se esquecer mostra que você não tem mais a intimidade necessária com Deus. Pois se você tem a intimidade necessária com Deus, em todas as situações, em todas as tomadas de decisão, você vai buscar sabedoria. Você vai buscar a Deus. Você vai buscar a chave do cofre. Você vai abrir a palavra, vai ler e vai pedir orientação a Deus. Quando nos esquecemos disso, o cofre fica empoeirado, a nossa vida é destruída. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Provérbios 3. Aqui parece uma consequência. Se você segue as palavras de Deus, se você guarda no seu coração, se você medita nela de dia e de noite, a consequência, a conclusão de tudo isso é prosperidade. As pessoas vão gostar de você. Você vai se dar bem em todos os seus negócios. Por quê? Porque você não está mais confiando em seu próprio entendimento. Você não está mais confiando no seu próprio orgulho. Você está entregando o leme do teu barco, do barco da tua vida nas mãos de Deus. Existe uma progressão muito clara em Provérbios. Se você ler o 1, o 2, o 3 e o 4, você vai observar que primeiro ele pede para você receber a instrução. Depois ele pede para que lembre-se continuamente dela. Depois para que guarde no seu coração. E depois que experimente o favor de Deus. É consequência o favor de Deus na sua vida. Pois se você faz tudo direitinho, se você luta contra a sua própria carne, teme ao Senhor e serve a Ele, é consequência as coisas acontecerem na sua vida. É exatamente isso que acontece conosco. A Bíblia nunca mudou. As promessas de Deus nunca mudaram. Os princípios nunca mudaram. Quem mudou fomos nós. No início da caminhada, consultávamos Deus para tudo. Antes de decidir, orávamos. Antes de agir, nós buscávamos a palavra. Depois veio a experiência, a autoconfiança, que gerou orgulho e me afastou de Deus. É assim que as coisas acontecem. Então, lembre-se da palavra. E sem perceber, deixamos de abrir aquele cofre. Então a crise chega e corremos desesperadamente novamente para ler a Bíblia, novamente para orar, novamente para buscar a Deus. Às vezes é tarde, porque quando você se lembra do cofre, você já está em frente a um deserto. E aí tem mais uma longa caminhada para voltar até o cofre. Então medita nessa palavra de hoje. Guarda no teu coração que você precisa lembrar da palavra. Mas não tem como eu lembrar dela se eu não me alimento dela de dia e de noite. Se eu não leio a Bíblia, se eu não faço um devocional, se eu não oro, se eu não busco. De buscar a Deus, uma curtição que supera o momento que você estaria com Deus, deixar para depois algo que você faria para Deus e, consequentemente, você vai juntando fatos e quando
menos esperar está montando o bezerro de ouro na sua vida. Então não deixe a palavra sumir no seu coração. Busque orientação. Fale com Deus. Coloque como prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e comentar. Te vejo em breve.